E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo, vamos conversar sobre o culto, né? O culto legítimo. Porque a gente vê, né, hoje em dia, muitos altares, né? Muitas denominações. Mas, afinal de contas, né? Existe um culto legítimo? Né? Existe um local específico, né? Uma exclusividade, né? As pessoas perguntam, existe uma exclusividade de um local único para se prestar um culto a Deus? Ou a gente pode prestar um culto em qualquer altar? Né? Prestar um culto aí em qualquer altar, em qualquer denominação que também está agradando, né, a Deus. Como é que fica, né, isso dentro da Bíblia, né? Eu gosto de usar muito a Bíblia, né? Porque, para mim, né? Para mim, a Bíblia, ela responde todas as questões. Para mim, responde todas as questões. Eu não vou nem usar catecismo da igreja, nem o magistério, por enquanto, né? Embora a gente tenha esse recurso de usar também, né, o catecismo da igreja, o magistério, né? A sagrada tradição. Mas no meu modo de ver, de pensar, a Bíblia já responde todas as questões que a gente comenta, que a gente discute. Basta acreditar, né? Basta acreditar. Eu acredito profundamente no que está escrito, né, na palavra de Deus. Então, se Deus deu ordem, né, se a gente cumprir as ordens de nosso Senhor Jesus Cristo, né, bem próximo possível dele, a gente vai observar que a Bíblia responde todas as questões. A Bíblia responde, né, todas as questões. Direta, né, ou indiretamente, mas ela responde todas as questões. E essa questão do culto, né, de um local, né, exclusivo, né, de um local exclusivo para se prestar um culto, né, a Deus. Vamos usar, né, o Antigo Testamento. Vamos ver o culto, né, antigo. Vamos lá para o Antigo Testamento. A gente sabe que quando Deus, né, se apresenta ao homem, né, aos patriarcas, quando Deus começa, né, a entrar na história, né, da humanidade, se apresenta, né, a nossos patriarcas, a primeira coisa, né, a primeira coisa e mais importante é tirar o ser humano da idolatria. Você vê lá com Abraão, né, é tirar da idolatria. É falar para ele, olha, o culto agora vai ser no local que eu te indicar. Não vai ser assim, como vocês fazem, como fazem, né, os vossos pais, né, que prestaram culto, né, a todas as entidades, né, religiosas de sua época. Então, o primeiro foco é tirar o culto, né, dessas entidades religiosas, né, pagãs, da terra, né, daquela terra antiga, de Canaã, né, e centralizar o culto em um local indicado por Deus. Então essa é a primeira preocupação. Depois vai meio que, digamos assim, né, espiritualizando, né, aqueles patriarcas, né, vai moldando aos poucos. Né? Mas a primeira preocupação é destruir os altares, né, fundados por mãos humanas, né, destruir a idolatria, destruir aqueles deuses falsos, né, criados por mãos humanas. Então essa, para quem tem uma visão bíblica, né, do Antigo Testamento, é a primeira preocupação de Deus, é tirar, né, o povo daquela infinidade de ídolos. O povo que adorava a estrela, adorava o sol, a lua, os astros do céu, né, adorava figuras criadas por mãos humanas, imagens de figuras, né, criadas por mãos humanas. Então, Deus já se encarrega de dizer para eles, olha, o culto agora não vai prestar culto a essas coisas, e sim, unicamente, né, ao Deus que te tirou do Egito. Então essa é uma visão, né, que é unânime, né, na Sagrada Escritura. Centralização, né, do culto, né, verdadeiro a Deus, no local que ele indicou. Né? Para ser legítimo tem que ser no local que ele, né, indicou. Quando ele vai, né, quando chega lá em Moisés, né, lá em Números, né, capítulo 12, a gente tem aquela reclamação de Maria, né, e Arão com Moisés, né, por causa de uma mulher etíope. E eles questionam Moisés, né, eles questionam, será se Deus falou somente por Moisés, também não falou por meio de nós? E Deus, né, os chama para uma reunião, chama os três para uma reunião. E Deus fala para eles, olha,
Se houver entre vós, né, um profeta, é por sonhos que eu venho a ele. Mas o meu servo Moisés não. O meu servo Moisés, eu falo, né, face a face. Com ele não é assim. Como ousas, né, criticar o meu servo Moisés? E ali, para o vídeo não ficar muito comprido, ali a gente sabe que Maria, né, ficou leprosa, e Moisés intercede a Deus, e Maria, né, é curada. Então a gente já vê aí um primeiro cisma com aquele homem que foi enviado por Deus, né? Que eles, não, a gente pode fazer também. E depois nós temos um cisma no mesmo livro, né, de Número, no capítulo 16, que é um cisma que vale muito a pena também a gente conferir, Números capítulo 16, né, que é a turma de Coré. A turma de Coré também questiona o homem de Deus. Né? Ele diz assim, como é que pode você se colocar, né, acima da comunidade? Será que Deus não falou também por meio de nós? Falou só por meio de você? Como é que você, com que autoridade você se põe, né, acima da comunidade de Deus? Entende? Parece umas conversas de hoje em dia, né? Como é que você pode se colocar, né, como é que a igreja pode se colocar, né, acima dos outros? Então, esse argumento também, né, não agradou a Deus. E Moisés diz assim, vamos se apresentar diante do Senhor para ver qual é o verdadeiro, né, qual o Senhor quer por perto, né, para fazer o serviço do altar. Sempre houve aquela briga, aquela questão, né, de querer fazer um serviço do altar. Então vale muito a pena conferir Números, né, capítulo 16, né, ali a revolta de Coré, do bando de Coré. E a gente sabe que no finalzinho do capítulo, antes de Moisés terminar toda a sua, Moisés ainda falava e a terra, né, se abriu, né, e engoliu Coré e o seu bando todinho. Por causa daquele cisma, né, porque ele questionou Moisés com que autoridade Moisés tinha, né, para se pôr à frente do povo de Deus. Ele dizendo, não, mas o Senhor também falou por nós também, não falou só por Moisés. É a mesma coisa que a gente vê essas mesmas conversas, né, dos desobedientes de hoje, né? Ah, mas só falou por meio dos apóstolos, só falou por meio da igreja, né? É a mesma conversa, aquela mesma conversa. Confira Números, né, capítulo 12 e o capítulo 16. Vale muito a pena para a gente entender a centralidade aqui do culto, né? Quem é que pode fazer o culto e da maneira correta, né, no local, né, correto. Uma outra questão que é o centro desse vídeo, né, que é o coração desse vídeo, está lá no primeiro livro de Reis, né, primeiro livro do Reis. Vou até confirmar aqui, mas é isso mesmo. Não. Primeiro livro de Reis, no capítulo 12, do versículo 25 ao final. Nós temos aqui uma bela história que vai nos mostrar essa questão, né, do culto, né, do culto legítimo. Aqui fala, né, a história de Jeroboão, né, que é um usurpador do poder. E esse rei, né, esse usurpador do poder, né, Jeroboão, ele mais um que pensou consigo mesmo, né? Então esse rei, esse usurpador do poder, Jeroboão, ele refletiu consigo mesmo. Mais uma daquelas pessoas, né, que reflete consigo mesmo e chega a uma conclusão ela mesma, por si mesma, né, que indica, né, a si mesma. O mundo está cheio, né, da história do mundo de pessoas que refletem consigo mesmo e não quer saber da igreja, né, e não quer saber, né, das pessoas de Deus. Então Jeroboão refletiu consigo mesmo, né, vendo que as pessoas estavam indo para Jerusalém prestar um culto, né, ao Deus de Israel. Então Jeroboão pensou consigo mesmo, fez, né, duas imagens de 2 bezerros, colocou um no extremo norte, né, em Betel, e outro no extremo sul, em Dan, né, no território de Israel. Então colocou essas duas estátuas, né, de bezerro, e falou para os israelitas, ali, né, está o seu Deus que vos tirou do Egito. Me parece uma coisa tão infantil, né? Porque o povo parece que era tão fácil de enganar o povo, né? Como hoje em dia. Porque o povo sabia que não tinha sido aqueles bezerros que tinha tirado eles do Egito, né? Mas o povo, muitos acreditaram, né? Quer dizer que quando Jeroboão falou, olha, eis aí os vossos deuses, né? Que vos tirou do Egito. Então o povo começou a cultuar aqueles bezerros, a fazer sacrifício, né? Naqueles santuários, né? Criados por mãos humanas. Veja que absurdo, o povo foi facilmente enganado, né? Para eles não irem a Jerusalém prestar o culto, né, no local correto,
que era na tribo de Judá, né, da qual vai nascer, né, o Messias. Então vai entendendo aí a história, né, da tribo de Judá, da qual vai nascer, né, o Messias. Então o povo, né, foi impedido de ir lá, muitos foram impedidos de ir lá e ficaram cultuando, né, esse bezerro de ouro nas extremidades de Israel, impedido, né, por Jeroboão. Só que, né, aí fala que Jeroboão, né, além de ter feito essas estátuas desses bezerros, ele instituiu, né, por conta própria também, né, sacerdotes de pessoas tiradas do povo, né, sem serem levitas. Ou seja, né, o deuteronomista, né, o Deuteronômio, fala que para o culto ser, né, legítimo, tem que ser sacerdotes, descendente de Arão, né, dos levitas. Então Jeroboão, o que ele fez? Ele instituiu, né, sacerdotes ilegítimos, né, tirados do povo, né, sem ser levita. Vale muito a pena conferir. 1 Reis, capítulo 12, né, a partir do versículo 25. Você vai encontrar, né, essa história de Jeroboão. E fez, né, cometeu essa idolatria. Então, ele, né, fez com que o povo ficasse ali com ele. Para o povo não ir para Jerusalém, né, prestar um culto verdadeiro, ao Deus verdadeiro, né, com os sacerdotes legítimos. E ficasse lá preso com ele, né, na idolatria. Só que, né, Deus envia um homem de Deus para ir lá, né, alertar Jeroboão, né, da sua idolatria, do seu pecado. E essa história vai lá para o livro de Crônicas. Vamos lá no livro de Crônicas. Vamos lá agora no livro de Crônicas, capítulo 13, no versículo 9, né, e o versículo 10. Versículo 9, né, e o versículo 10. Vale muito a pena conferir também essa leitura no segundo livro de Crônicas, capítulo, né, 13, no versículo 9. O que aconteceu, né? Aconteceu o quê? Quando Roboão, né, filho de Salomão, que era o rei legítimo de Judá, né, da tribo de Judá, de Jerusalém, quando ele morreu, o seu filho, né, Abias, sucedeu-lhe no poder. E Abias, né, fez guerra contra Israel. Ele, né, ele entra em guerra contra Israel. Né? A tribo de Judá entra, né, em guerra com as 10 tribos, né, de Israel, que ficaram com Jeroboão, o idólatra, né, aquele que construiu, né, os 2 bezerros, né, os 2 santuários, né, pagãos, aquele que instituiu, né, sacerdotes ilegítimos, tirado, né, do povo. Então confira aí na sua Bíblia também, segundo Crônicas, capítulo 13, o versículo 9 e 10. Aí Abias diz para Jeroboão desse jeito. Ele diz assim: sim, expulsastes os sacerdotes do Senhor, os descendentes de Arão e os levitas, fazendo para vós sacerdotes como fazem os pagãos. Então, o que é que o rei aqui está dizendo, né, para Jeroboão, né? O rei, né, Abias, filho de Roboão, né, filho de Salomão. Ele diz: olha, você constituiu, né, sacerdotes como fazem os pagãos. Expulsou os sacerdotes verdadeiros, né, os descendentes de Arão, né, os levitas, e fez para si sacerdotes, né, tirados do povo, né, como fazem os pagãos. Aí ele diz assim, ó, ele continua, né, versículo 9. Qualquer um que apareça para oferecer um novilho ou 7 carneiros é feito sacerdote dos deuses que não existem. Ou seja, você está fazendo sacerdote de deuses que não existem, criados, né, por mãos humanas. No versículo 10, né, diz assim: para nós, nosso Deus é o Senhor, e não o abandonamos. Aí Abias diz, né, para nós, o nosso Deus é o Senhor, e não o abandonamos. Aí ele diz assim, ó, e os ministros do Senhor são os sacerdotes descendentes de Arão e os levitas em suas funções. Então Abias lembra a Jeroboão que o Deus verdadeiro, né, eles não abandonaram. E os ministros são os e ele fala assim, e os ministros do Senhor, veja, né, ele fala assim, os ministros do Senhor são os sacerdotes descendentes de Arão e os levitas em sua função. Então Abias lembra a Jeroboão que o culto verdadeiro é com o Deus verdadeiro e com os sacerdotes legítimos, né? Os descendentes de Arão, né? Os levitas, em suas, né, funções. Que bonito, né? Que fé bonita. Você vê,
uma linguagem antiga, né, do Antigo Testamento, mostrando para mim e para você que só há um local do culto, né, verdadeiro. Só um Deus verdadeiro. Então, se só há um Deus verdadeiro, só existe um culto verdadeiro. E só existe, né, um sacerdócio verdadeiro. Não pode haver dois. Né? Quer dizer que a Bíblia ela é bem clara. Não há dois tipos de sacerdotes. Existe um falso, né, e existe o verdadeiro. Não há dois deuses. Né? Só existe um Deus verdadeiro. Então, por isso que também só há um culto verdadeiro. No local verdadeiro. Porque senão banalizava tudo. Né? Como as pessoas falam hoje em dia, né? Não qualquer igreja é boa. Então, se qualquer culto, né? Qualquer altar fosse bom, então a Bíblia estaria, né, nos conduzindo de maneira errada. Né? Porque a Bíblia nos indica um único local do culto. Veja que Abias aqui, ele é da tribo de Judá, da qual vai nascer o Messias, né? O Salvador. Que a gente segue hoje, que os cristãos, né, seguem hoje. Então, Abias falando claramente aqui para mim e para você, que, né, em conflito aqui com Jeroboão, está lembrando, né, a Jeroboão, né, que o culto verdadeiro é em Jerusalém, é no altar do Senhor, né, com os seus ministros. Tem continuando a leitura aqui no versículo 12, né, de Crônicas 13, diz assim, né, ó, eis que à nossa frente está Deus com os seus, né, sacerdotes. Quer dizer que Abias diz, ó, à nossa frente está Deus com, né, os seus, né, sacerdotes. Então, a lei antiga nos mostra claramente, né, um culto, né, em um único altar, para um único Deus, com, né, um povo exclusivo. Né? Uma vez uma pessoa me perguntou, escreveu no comentário, né, qual exclusividade, né, a Igreja Católica tem. Está aí. Né? Quer dizer que isso é o povo de Deus, né? Você vê aqui que os hebreus tinham exclusividade. Exclusividade, né? Os legítimos. Né? O altar legítimo, os sacerdotes legítimos, né? O Deus, né, legítimo. Então, para Deus, não pode se brincar. Né? E isso, veja só, e os rebeldes, né, recebem esse tipo de notícia com muito ódio, né? Assim como receberam Moisés, assim como a turma de Coré ficaram com Moisés. Mas será? Será se é só Moisés que pode? Nós também não podemos? Confira Números, lá no livro de Números, né, capítulo 16, né, essa revolta de Coré, para você entender o que eu estou falando aqui. Número 12, né, a revolta de Maria e Arão, e no número 16, né, a revolta de Coré. Aí você vai entender o que aconteceu aqui agora também com Jeroboão, que, né, criou santuários pagãos para o povo, né, para fazer tipo uma barreira para o povo não ir para o santuário de verdade, né, em Jerusalém, né, para a tribo de Judá, né, da qual vai vir o Messias. Então, Jeroboão fez, né, esses santuários para impedir que o povo voltasse, né, a cultuar o Deus, né, verdadeiro. O Deus, né, verdadeiro. Então, né, como a gente pôde ver, que os hebreus tinham, né, o Deus verdadeiro, né, o culto verdadeiro, no local verdadeiro, né, com os sacerdotes verdadeiros, descendentes de Arão. Tem toda uma linhagem. Então, quando a gente vem aqui falar sobre essa linhagem, a gente não está aqui brincando, inventando nada. Né? Isso é uma linguagem bíblica. Né? Quando Deus se apresenta aos patriarcas, a primeira questão que Deus fala para os patriarcas é não ir para santuários criados por mãos humanas. Essa é uma exigência, né, com absoluta, né, proibição. O pecado do povo hebreu, o pecado do povo israelita, sempre o pecado mais que Deus irritou a Deus foi essa idolatria, que era deixar, né, o culto do legítimo Deus, né, no legítimo local, com os legítimos, né, sacerdotes, e ir prestar culto, né, a entidades criadas por mãos humanas. Os sabidos, né, os pessoal sabido aí, que lê a Bíblia, conhece a Bíblia profundamente, né, que comente aí se isso que eu estou falando é mentira. Né? Porque o Antigo Testamento mostra claramente o culto só é válido, né, só é legítimo, prestado ao Deus legítimo, né, com os sacerdotes legítimos. E isso não é para que outros povos, né, se sentissem, né, mal com isso. Porque foi a vontade de Deus, né, escolher, né, os hebreus, se apresentar, né, a Moisés, colocar Moisés como líder da sua casa antiga, colocar profetas, né, colocar essas pessoas à frente de outras pessoas. Isso foi da vontade de Deus. Agora isso, os rebeldes, né, aqueles que causam rebeliões, né, eles morrem com isso. Né? Eles não aguentam esse tipo de verdade.
né? Ele não aguenta esse tipo de verdade. Para ele é tudo uma desordem, né? Então vale muito a pena conferir essas passagens bíblicas, né? Para você também ter essa visão, né, da Bíblia, essa visão da Bíblia, que o culto ele só é válido, né, ao Deus verdadeiro, no local verdadeiro, né, com os sacerdotes legítimos. Porque senão vai aparecer muitos Jeroboão, né? Vai começar aí fazer vários santuários pagãos. Ele mesmo ele mesmo faz, né, sacerdote, né, à maneira dos pagãos, como está escrito no texto, né? Confira aí. Quer dizer que Jeroboão fez, né, sacerdotes à maneira dos pagãos. Qualquer um que se apresentasse, né, não precisava nem ser da linhagem levítica, ele já impulsava, né, aquela criatura como um sacerdote. Mas sacerdote, como diz o texto, né, sacerdote de deuses, né, que não existem, de deuses falsos. Então, né, fica aí mais esse vídeo, né, mais esse estudo bíblico, e a gente meditar, a gente perguntar, né, a gente se fazer essa pergunta. Se os antigos, né, tinham um local único de culto, né, tinha uma fé única, o povo israelita, né, era o único povo que tinha, né, uma verdade religiosa, né? Só aquele povo que tinha uma verdade religiosa. Como eu já falei, isso não é uma ofensa aos outros povos. É para os outros povos ver isso aí, né? E querer vir, sentir sede também e fazer parte desse povo, que as portas estão, né, abertas. Quer dizer que essa exclusividade dos israelitas não é uma ofensa aos outros povos, né? Aos amonitas, aos filisteus, aos outros. Não é uma ofensa a eles. É para mostrar que Deus escolheu um povo, né? Edificou sacerdotes no meio desse povo, pediu para edificar um altar e que Deus quer que esse altar, né, que nesse altar seja, né, oferecido os sacrifícios. E apenas nesse altar, com os seus sacerdotes legítimos. Aí fica para a gente meditar sobre isso. Será se Deus mudou? Será se Deus mudou? Será se agora todos os altares, né, são legítimos? Faça, né, essa reflexão. Você que é estudioso da Bíblia, medite sobre isso, né? Será se todos os altares, né, servem ao Deus verdadeiro? Será se todos os sacerdotes são verdadeiros? Entende? Então, fica aí para a gente fazer, né, esse estudo nesse dia de hoje, né? Compartilhe esse vídeo, né, com todos os seus amigos, né? Se inscreva aí no canal, ative o sininho para ser notificado aí dos próximos vídeos. Muito obrigado e fique com Deus.